Boa noite, a paz do Senhor, tudo bem? Eu espero que vocês estejam todos bem, a família de vocês. Eu vou pedir para vocês para a gente inclinar a nossa cabeça, a nossa cabeça e orar. E hoje nós vamos orar em especial por uma jovem de 18 anos. Ela é parente de uma amiga nossa que trabalha conosco, muitos que estão aqui conhecem. E eu gostaria de estar orando pela vida, para o Senhor vir restaurar a saúde dela. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante de Ti, Senhor, te pedindo perdão, primeiramente, pelos nossos pecados, Senhor. Tudo que não possa ter ofendido ao Teu santo nome, Senhor, que o Senhor venha nos perdoar. Somos falhos, pecadores, somos totalmente dependentes de Ti, meu Deus e meu Pai. Pedimos em nome do Senhor Jesus, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor tem todo o poderio, Pai, em tudo, Senhor. Que o Senhor venha visitar esse leito hospitalar onde se encontra Mariana, Senhor, em Presidente Prudente, Senhor. Que o Senhor venha visitá-la. Ah, Senhor, meu Deus e meu Pai, e curar tudo que estiver, Pai, fora do lugar, no corpo físico dela, na alma, no espírito. Cura, Senhor, visita, Pai. Visita cada família aqui, Pai, cada um que estiver de alguma forma, com alguma enfermidade no corpo, na alma, no espírito, que o Senhor venha nos visitar. Que o Senhor tome a minha vida neste momento, que seu Espírito Santo, Senhor, venha falar conosco, que não seja mais de mim, porque eu nada tenho, eu nada sou. Que o Senhor venha falar através de mim, o que o Senhor quer comunicar, o que o Senhor tem vontade de falar, meu Deus. Amém. Em nome de Jesus, eu já te agradeço por este momento. Amém, amém. Então, hoje eu queria falar do imenso amor de Deus sobre as nossas vidas, né? Nós nos preocupamos tanto, tanto, tanto em agradar a tudo e a todos. E muitas vezes a gente se esquece que o nosso primeiro amor deve ser dado a Deus. A nossa primeira honra, o nosso primeiro agradecimento, o nosso primeiro tudo, o nosso melhor, o nosso arrependimento. Devemos estar sempre nos arrependendo de estar ofendendo a Deus, porque a gente ofende. Quando eu comecei a falar da palavra de Deus, eu fiquei muito temerosa. O que é temerosa? É ter temor. Temor não é horror, né? Temor não é horror, temor não é medo. Eu até peguei aqui o que significa temor. É um sentimento profundo de respeito e reverência. Um sentimento profundo de respeito e reverência. É um temor, é uma reverência, é algo profundo que a gente deve nutrir a respeito de Deus e de mais ninguém, de mais nada. Deus deve ser o centro da nossa vida. A gente deve estar no centro da vontade dele e ele deve ser o centro da nossa vida. Nada deve estar interpondo entre nós e Deus. Toda vez que isso ocorre, algo não está certo. A nossa vida fica desequilibrada. Nós ficamos desequilibrados. Quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais nós temos necessidade de conhecê-lo, de ter intimidade com Ele. E quando nós estamos em pecado, seja qualquer tipo de pecado, porque nós pecamos o tempo todo. E com o tempo, na caminhada, porque é uma caminhada, como eu já disse aqui, é uma caminhada. E aquele que perseverar até o fim, terá a sua coroa de glória, de vitória, algumas traduções dizem. Mas aquele que perseverar até o fim, né? Não é perseverar até hoje. Se você viver até amanhã, se Deus te der graça, é até o fim, né?
porque Deus, Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para a gente sempre, sempre, sempre. E nós devemos nos esforçar para fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E cada um fomos chamados, como eu disse, a profetas, a mestres, a pastores. E devemos estar ciente que não estamos aqui para agradar o homem. Muitas vezes, quando a gente aborrece ao homem, a gente está aborrecendo ao pecado, aborrecendo as coisas deste mundo. E isso, muitas vezes, é difícil, porque a gente quer... Quanto mais jovem, isso é mais fácil. Quer ser popular, quer ser querido, quer ser amado. Mas quando você é amado por Deus, isso faz toda a diferença na sua vida. E ser amado por Deus é uma promessa dele. São promessas, não é uma, são várias promessas de que Deus nos ama. Em Gênesis 1:27, ele diz: e criou Deus o homem à sua imagem. Ele nos criou a imagem dele e semelhança. Isaías 49:15, ele fala: porque uma mulher ou uma mãe pode até esquecer-se do seu filho, mas Deus jamais esquecerá de nós. Ele jamais nos esquecerá. Deus jamais nos esquece. Às vezes as coisas não têm sido fáceis, você tem passado por algumas coisas, algumas dificuldades, mas o amor de Deus jamais vai fazer com que ele te esqueça. Em Romanos 8:32, ele afirma: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Em 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vossos corpos e no vossos espíritos, os quais pertencem a Deus. E esse aqui é um do que eu mais gosto. Eu sou apaixonada por esta palavra. Em 1 Pedro 2:9, o Senhor nos fala, através de Pedro. Ai, Pedro era maravilhoso, um santo homem de Deus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que aminceis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a vossa maravilhosa luz. Deus nos chamou como povo santo, povo escolhido, povo adquirido. Ele nos chamou. Isso é maravilhoso. Deus nos chamou, Ele nos amou, Ele nos chamou. E nós devemos o quê? Nos afastar do mal, nos afastar do pecado. Vem o dia mal, vem as provações, vem a tentação. No que você tem sido tentado? No que você tem sido afrontado? No que você tem sido colocado à prova? Os gigantes vêm, mas eles vêm para ser derrubados, eles vêm para ser, eles vêm para ser vencidos. Tenha força, tenha fé, tenha foco. Eu vou falar de mim, porque nada melhor do que você falar de si próprio. Eu tenho muito medo de estar aqui. Por quê? Porque é difícil. Porque a partir do momento que eu tô aqui, como eu falei, eu tentei fazer de outra forma, porque eu tô aqui à frente. Agora, tudo que eu fizer é mais fácil para mim ser afrontada ou confrontada. Ah, ela é assim, ela tá falando sobre isso, mas ela fez aquilo. Ela tá isso, mas ela aquilo. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Fica tudo mais estreito e o caminho, a porta de Deus, ela é estreita, ela não é larga. Quando você vê as coisas muito fáceis, muito abertas, muito largas, desconfie. Porque o inimigo das nossas almas, ele está o tempo todo tentando nos desviar do caminho. E sempre ele não tem poder para tocar em você.
Lembra de Jó? Ele foi a Deus para falar de Jó e perguntou: eu posso tocar? Deus falou: pode, só não toca na vida dele. Ele não teve, ele pôde provar, tirar os filhos, tirar os bens, tirar um monte de coisa, tocar na saúde de Jó, mas não pôde tocar na vida, tirar a vida de Jó. Mas ele está sempre nos observando para saber quais são as nossas fraquezas ou qual a brecha que ele pode entrar. Nós temos anjos ao nosso redor para nos guardar, mas ele está ao nosso derredor. É como se aqui ao meu redor tivesse os anjos e ao meu derredor, atrás dos anjos, ele está ali o tempo todo, branindo, tentando achar uma brecha na minha vida para poder entrar, jogando setas. Se ele achar uma brechinha, uma brecha, mínima que seja, para ele poder me acertar de raspão, de fininho para me machucar. Eu tento ser uma pessoa mais alegre, mais solta, participar de algumas brincadeiras, de algumas coisas, porque às vezes eu não acho nem maldade. Hoje eu falei uma coisa, uma brincadeira ali, uma brincadeira a respeito de uma dor, tá? Só vou falar sobre isso. Falei uma brincadeira a respeito de uma dor. Eu falei na hora, eu brinquei. Eu vim pra casa, eu fui orar. Gente, eu não sou santa, tá? Eu não sou. Eu só tô falando do que me é cobrado. Porque cada um é dado, a cada um é cobrado. É uma balança, tá? É uma balança. Cada um é dado, a cada um é cobrado. São coisas. Quando você vai entrando na presença de Deus, que você vai conhecendo, isso vai se fazendo claro. Isso vai se abrindo. E para cada um é de um jeito. Para mim demorou tempos para mim conseguir ouvir e discernir a voz. Para outros vem assim. Para minha filha, com acho que 12 anos, ela foi participar de um acampamento, de um retiro de jovens, num carnaval, acho que ela estava com 12 anos, ela já recebeu. Eu não. Para mim não foi assim. Não foi. Eu fui do mundo. Deus foi tirando, sabe? Eu fumei. Com 15 anos eu fumava cigarro, mas eu fumava. Deus tirou assim de mim. E antes de eu ir para a presença, Ele me tirou. Eu levantei e Ele me tirou. A minha filha aceitou Jesus na igreja. Eu aceitei dentro do meu quarto, porque uma pessoa do meu serviço falou assim: você está tendo esses sonhos? Deus está te chamando. Ora no seu quarto, faz assim. Aceita Jesus, fala: eu vou aceitar Jesus como meu único suficiente Salvador a partir de hoje. E foi assim que eu aceitei Jesus. Ele falou assim: depois Ele vai te encaminhar, Ele vai te direcionar para algum lugar. Os irmãos passavam com as esposas na minha casa, eu não tinha carro, eu não tinha carta, eles passam carteira de motorista, eles passavam na minha casa com as esposas, me levavam nessa igreja, naquela igreja. Eu fui ver um homem sem língua falar. Quando me falaram isso, o menino está trabalhando comigo hoje. Ele foi a primeira pessoa que me ensinou a trabalhar onde eu trabalho hoje. Eu fui ler sobre, eu falei: mas não tem um homem sem língua que fala na ciência. E ele falava, e não era assim, uma pontinha da língua que ele não tinha a língua. E ele falava como eu estou falando aqui com vocês agora. Eu vi. Ele passou na minha casa com a esposa dele e nós fomos. Eu queria muito que ele estivesse ouvindo agora. Eu vou falar para ele amanhã para ele poder ouvir. E foi assim. Com cada um é de uma forma diferente. Mas o amor de Deus é igual para todos. O pecado também é igual para todos. Não tem pecadinho nem pecadão. Esses dias até ouvi uma irmã maravilhosa que eu gosto muito de ouvir, porque eu também me alimento da palavra. Eu tenho que alimentar todo mundo que prega, que fala, que você vai começar. Eu vou deixar uma coisa bem clara. Se você estiver começando, se você já estiver, sente, ouça, estude sempre. Não acha que você sabe,
que você sabe. Não acha que você sabe tudo. Sempre, sempre tiver um seminário que você pode participar, tiver um retiro que você possa participar. Esteja sempre em contato com a palavra de Deus. Como eu falei, voltando, eu sou assim, eu tenho um fluxo de pensamento aceleradíssimo. Eu tenho um amigo que sempre fala, nossa, a Rosângela é assim, ela fala um monte de coisa, ela fala, troca. Sou assim mesmo, viu? Sou assim mesmo. E eu acho que isso é uma característica minha e Deus nunca me cobrou a respeito disso. Tem coisa que ele cobra, tem coisa que não, tem coisa que ele fala, tá bom assim, filha. E eu peguei e fiz essa brincadeira e ficou tudo bem, passei uma tarde divertida e tudo fluiu muito bem. Cheguei, fui orar, orei, pedi perdão, pedi uma palavra, já tinha alguma coisa no meu coração. De repente veio a voz mansa e suave: não, não levanta. Você brincou hoje. Aí eu falei, me perdoa, Senhor, me perdoa. Então, é assim. Tem que pedir perdão, peça. Tem que agradecer, agradeça o tempo todo. Na prova, agradeça. Na luta, agradeça. Na escassez, agradeça. Na ofensa, agradeça. Levantaram falso de você, agradeça. Sabe, procure não murmurar. Eu tenho um tempo que eu murmurava muito. Deus falou, feche a porta de murmuração na sua vida e você vai ver as coisas mudarem no meu tempo. E eu tenho visto no tempo de Deus as coisas mudarem na minha vida. Não murmure. Falaram contra você, ai, eu quero justiça de Deus, porque eu não admito que falem não sei o que. Não, feche a sua boca, feche a sua boca. Quem te defende é o Senhor. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu, Ele que te defende, Ele que te justifica. Creia, creia. Se é para quê? Creia. Se é para confiar, confie. Se é para se entregar, se entregue. É difícil, mas é maravilhoso. As pessoas falam que é difícil. É difícil. Porque em tudo você é apontado. Tem hora que, né? Fala para você se irar, mas não deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Não deixe. Respira. E fala, tá, Senhor, passou. Não deixe. Amém? Não deixe. Não deixe. Porque muitas vezes a pessoa não sabe, as pessoas não sabem, muitas vezes não, sempre, ninguém sabe as suas dores, o que você passou, o que você está entregando no altar. Eu fui no culto esses dias, a irmã falou uma coisa importantíssima. Fazia muito tempo que eu não ouvia. Deus tem resgatado valores antigos, tradições antigas. Isso é verdade. Ela não falou, veio no meu coração agora. Deus tem resgatado valores e tradições mais antigas, mais, como que eu vou dizer, mais do passado, não trazendo tanta coisa nova, essas coisas, essas novidades, tantas novidades que tem trazido para trazer a palavra. Deus está trazendo tradição, Deus está resgatando a tradição. Mas o que a irmã falou foi, o altar não fica devendo nada para ninguém, o altar não fica te devendo, o altar não te deve. Ela falou isso. E é verdade na campanha que nós estamos fazendo na minha igreja. O altar não fica te devendo nada. Pode entregar tudo no altar. Pode entregar tudo no altar. Eu esqueci o nome da irmã para dar o crédito para ela. No próximo vídeo eu vou pegar o nome dela e vou estar falando para vocês. E eu queria também deixar uma citação que eu encontrei numa das minhas bíblias. Uma das, tá? Porque eu tenho mais que uma, tenho sim. Que eu gosto de estudar e aí tem várias versões. Eu não sei de quem que é. Eu não sei o autor, quem escreveu, mas tá escrito assim, ó. Tem coisas que Deus dá para que nós
aprendemos. E tem coisas que Deus só dá quando a gente aprende. Tem coisas que Deus nos dá para que nós aprendamos. E tem coisas que Ele nos dá quando nós já aprendemos. Você entendeu? Então, mais uma vez eu digo, é uma caminhada. É uma caminhada. E eu vou deixar um último versículo, que hoje eu vim para falar um monte de versículos. Eu já estava inspirada nos versículos, na palavra, deixar um monte de coisa para você pensar, para mim pensar. Porque quando eu falo para mim também. Porque quando eu falo, eu pesquisei, eu olhei, eu li, eu reli. Eu falei para Deus, fala, Deus, revela, Deus, fala da tua palavra. Eu peço para Deus, para mim ser só um canal que passa, que a palavra flui por mim e vai até o coração de vocês, como vem no meu. Porque eu amo, gente, eu amo muito a palavra, eu amo muito. Eu acho que é por isso que eu tive coragem de vir fazer. Porque é uma coisa que alegra, que me enche de alegria, me enche de esperança, me enche de prazer, me enche de vontade. Tem umas pessoas de sábado, oi, o pessoal de sábado sabe. Vira e mexe, elas vêm me dar um abraço, elas vêm falar comigo, falam, nossa, se eu não vim falar com você, se eu não vim te dar um abraço. Gente, é maravilhoso, é maravilhoso. Como que a gente se ajuda, como que a gente se apoia, como que a gente se renova. Experimenta, eu falei outra vez, eu vou falar de novo, experimenta, se desafia a experimentar, ler um versículozinho, um pouquinho todo dia, para você ver que maravilhoso que é. Em 1 Coríntios 10:12, aquele que está de pé, cuide para não cair. Aquele que está de pé, cuide para não cair. Por que essa palavra? Por quê? Nós vivemos um campo minado. Nós vivemos em um campo minado. Eu não sei o dia de amanhã. E amanhã? Nossa, você viu aquela irmã lá? Você viu a irmã Rô? Ela falava, né? Ela falava da palavra. Ó, 500 dedos, ó. Você lembra? Ela falava da palavra, né? Ai, ela era assim, né? Ela se vestia assado, né? Ela era não sei como, né? E olha hoje, você viu, menina, como que ela tá? Gente, não. Amém? Vamos orar um pelos outros, né? Vamos orar. Vamos dar graça. Nossa, aquela irmã, que bênção, aquela irmã. Nossa, que bênção aquele irmão. Ai, que Deus conserve assim, que Deus continue dando força. Vamos glorificar. Glória a Deus, a ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor. Que bênção que tem dos seus aqui para orar. Que bênção que tem aquela pessoa. Nossa, olha, tem um pouco de ti, tem um pouco de ti aqui, tem um pouco de ti ali, tem do Senhor, tem pessoas falando o teu nome, tem pessoas glorificando na terra. Se absorva dessas pessoas, sabe? Que elas não têm dela, elas têm de Deus, gente, é de Deus. Eu falei no começo, eu repito para vocês aqui. Não tem nada de mim, não tem de mim não tem nada. Eu não tenho nada. Verdadeiramente, eu não tenho nada. É de Deus. Ele que me sustenta espiritualmente, moralmente, financeiramente. Ele que me dá graça, Ele que me levanta, Ele que me dá sopro de vida, Ele que dá honra para minha casa, Ele que me dá meu sustento, meu alimento, Ele que me dá vida, Ele que me dá coragem.
Ele que faz com que eu seja solidária com as pessoas. Ele que me dá amor neste mundo frio, neste mundo egoísta. Ele que me dá tudo. Ele que me dá esperança. Eu já tinha parado de sonhar. Ele tem colocado novos sonhos, novas expectativas na minha vida. Com 55 anos. Depois de um cativeiro de sei lá quanto tempo. Eu falo de 21, mas vamos colocar 18 para não ficar tão ruim. Depois de um cativeiro de 18 anos. José no Egito, gente. Os irmãos dele venderam ele. Só com Potifar, lá na casa de Potifar, ele ficou uns 13 anos, mais uns 2 anos preso. Sei lá, uns 15 anos ele ficou. Não tem uma precisão de quanto tempo ficou preso, José. Não tem. 2 anos, sabe-se que ele ficou preso depois que o rapaz saiu e contou pro faraó lá do sonho. Ele estava 2 anos. O irmão dele vendeu ele tinha 17. Os irmãos venderam, ele tinha 17 anos. E ele se tornou o embaixador lá do Egito com 30 anos. Façam as contas aí. Eu imagino que ele ficou, né? Então, aquele que está de pé, cuide para não cair. E não só nós nos cuidarmos, eu me cuidar, eu orar, eu vigiar. Deus fala, orai e vigiai o tempo todo. É em oração e vigília. Vigiando como? O que eu falei, fechando as brechas, pedindo perdão, reconhecendo o pecado, se conhecendo o seu ponto fraco, cuidando para que o inimigo não te ofereça aonde está teu ponto fraco. Se o seu ponto fraco é esse, ele vai te oferecer esse, porque ele te vigia. Ele vai oferecer exatamente aquilo. Se é a murmuração, ele vai colocar pedra de tropeço no seu caminho para você tropeçar e murmurar: ai, essa pedra, ai, machucou meu pé, ai, isso, ai, aquilo. Ele vai colocar no seu caminho aquilo que te faz pecar, que é o prato de manjar. Você ouve falar em prato de manjar? Se você não entendeu, se você ainda não tinha pensado, prato de manjar é aquilo que te apetece aos teus olhos, que te dá água na boca, falando assim, é aquilo que te chama a atenção, é aquele teu ponto fraco, é aquilo que ele vai estar jogando no teu caminho o tempo todo, para que você fique fraco com os dardos inflamados do inimigo, toda brechinha que ele dá na hora da tua fraqueza, na hora da tua murmuração, na hora que você deixou de orar e vigiar, ele vai jogar o dardo inflamado, para que você venha tropeçar e cair. Amém? Nós vamos continuar orando e vigiando. Eu espero que esta palavra tenha falado ao seu coração. Que Deus vos abençoe. Eu agradeço por todos que estão aqui. Eu agradeço a Deus, primeiramente, sempre, primeiramente a Deus. Por todos que estão aqui, por todos que têm abençoado, por todos que têm orado, por todos que têm realmente feito disso aqui um lugar de união, um lugar que venha encontrar um pouco da palavra, de paz, que Deus venha despejar, derramar paz. Continue e orem pela Mariana, tá? Eu vos agradeço em nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Tchau.